Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui no nosso curso de resolução de questões para o concurso da Guarda Civil Municipal de João Pessoa, na Paraíba, certo? Vamos dar continuidade aqui à legislação de trânsito. Estamos resolvendo questões da Lei Federal 9.503 de 97, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Essa é a nossa segunda parte, não é? Terceira aula. E nós vamos dar continuidade à resolução de questões. Resolvemos 10 questões a aula passada. Vocês viram que a maioria das questões é copia e cola, mas em alguns casos pode ser que a banca traga alguns casos simples para vocês que, aplicando a Lei 9.503, dá para resolver de forma tranquila. É só um pouco extenso, né? Demanda muita leitura, vocês têm que ler bastante e várias vezes. Vamos lá, sem perder tempo. Deixei mais uma vez aqui as nomenclaturas e abreviações. E vamos lá para a nossa questão 1. Vocês podem se assustar um pouco com a questão, assim, o tamanho da questão, mas ela não tem essa dificuldade toda, certo? É da IDECAN, 2014, agente de trânsito do município de Estância Balneária de Ubatuba. Conforme artigo 5º da Lei Federal 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro, o Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento de veículos, formação, habitação e reabilitação, e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Em relação aos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, analise as afirmativas. Então ele colocou aí um monte de coisa, certo? Comando da questão enorme, mas não tinha nem necessidade de ler, certo? Como estamos treinando aqui, para vocês verem como é que a banca cobra, nós lemos tudo, mas vocês vão ver que não tinha necessidade de ler nada disso. Mas, de toda forma, é sempre bom prestar atenção ao comando da questão. Inciso 1. Então, ele quer saber aqui sobre os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito. Certo? Vamos lá. Inciso 1. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Nós vamos ver, certo, sobre o Sistema Nacional de Trânsito, mais especificamente sobre seus objetivos básicos, lá no artigo 6º do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Ele diz que são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. O inciso 2 diz o seguinte: fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. É justamente o que diz lá nosso primeiro item, não é? Certo? Então aqui está correto. Ele quer saber, estão corretas as afirmativas. Então vamos lá. A 1 está correta. Notem que aqui já dava para você eliminar a letra D, né? Não tem o item 1, certo? Item 2. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações
entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Vamos ver? Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Então, o item 2 também está correto, está lá no artigo 6º do CTB, né? Colocar aqui que os objetivos básicos estão lá no artigo 6º. Então, 2 correto. Já dava para você eliminar mais uma, né? Que é a letra B. Fica só a letra A e letra C. Item 3. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Lá no inciso 1 do artigo 6º, diz exatamente isso. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. É exatamente o que diz o item 3, então está correto também. Se todos estão corretos, a nossa resposta aqui é letra A. 1, 2 e 3 estão corretas. Tranquilo? Então aqui você tinha que ter lido e verdadeiramente assim decorado o artigo 6º, tudo bem, para responder essa questão, certo? Ele queria saber sobre o Sistema Nacional de Trânsito, né? Mais especificamente sobre seus objetivos básicos. Copiou e colou aqui os 3 incisos, só fez modificar a ordem, não é? E você teria de saber. Não tem como. Ou é lendo a lei completa, decorando ou fazendo questões que você vai assimilar. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 2. CPCOM 2023, agente guarda municipal de Dona Inês, na Paraíba. A Guarda Municipal, em sua atividade de rondas preventivas, poderá utilizar também veículos automotores, de modo que é necessário o conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro. As normas gerais de circulação e conduta estabelecem diversas regras a serem obedecidas, entre elas as de ultrapassagem, algumas servindo para situações de pista simples, outras para pista dupla. Assinale a alternativa que apresente corretamente, então ele quer a alternativa correta, a informação que complementa o seguinte trecho do artigo 30 do Código de Trânsito Brasileiro. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá. Nós já vimos em questões da aula passada, questão idêntica a essa, de outra banca, mas cobrando a mesma coisa, né? Então, se o condutor percebe que o outro segue e tem o propósito de ultrapassá-lo, o que é que você deve fazer? Nós vamos ver isso lá no artigo 30, claro, né? Ele repetiu aqui o artigo 30. Todo condutor, ao perceber que o outro o segue, tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá 1. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Ou, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Então, se estiver na faixa da esquerda, pista dupla, vai para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Se ele já está na outra faixa, continua
sem acelerar a marcha. Então vamos ver lá as alternativas. Letra A. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se-á para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Então aqui já é a nossa alternativa correta, né? Tá certo, é o que diz lá o inciso 1 do artigo 30. Tudo bem? Tá lá no nosso inciso 1 do artigo 30. Vamos ver as outras alternativas. A letra B. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, manter-se-á nela, reduzindo a velocidade. Não, né? Não vai se manter, ele vai mudar para a faixa da direita. Falso. Letra C. Se estiver circulando na faixa da direita, deverá acionar o pisca-alerta e reduzir a velocidade. Não tem nada disso lá, né? Nada a ver. Ele vai se manter na faixa da direita e vai sem acelerar a marcha. Tudo bem? Letra D. Se estiver circulando na faixa da direita, deslocar-se-á para a faixa da esquerda, sem acelerar a marcha. Contrário, né? Aqui, falso também. Se estiver na direita, permanece na direita. Se estiver na esquerda, passa para a faixa da direita sem acelerar a marcha. A letra E. Se no momento da ultrapassagem se aproximar um trecho de curva, o veículo que estiver à frente deverá deslocar-se para o acostamento. Para quê? Nem existe isso, né? As possibilidades aqui estão no artigo 30, não traz nem essa possibilidade e não tem nem lógica também, né? Se tiver uma curva, você vai para o acostamento? Não faz sentido. Falso também, letra E. Então a nossa resposta da segunda questão é letra A. Você vê que não é tão difícil assim, não é? Quem já tem a prática de dirigir, por exemplo, responderia essa questão aqui de forma tranquila, certo? Mas temos que nos basear no que está na lei. É leitura e resolução de questão. Leitura que eu falo é ler a lei seca, certo? Vamos lá, questão 3. CPCOM, mais uma vez, agente de guarda municipal de Dona Inês, na Paraíba. A segurança viária é composta por medidas e ações que buscam a paz no trânsito, garantindo a segurança dos usuários e prevenindo acidentes. Dentre as diversas normas de circulação e conduta citadas no Código de Trânsito Brasileiro, é correto a que está descrita em correta. Então ele quer a alternativa correta. Letra A. O condutor deverá acionar o pisca-alerta sob chuva forte, neblina e cerração. Será que é isso que diz a lei? O artigo 40, ele traz, né, as possibilidades, né, as maneiras de se utilizar as luzes do seu veículo. E ele diz o seguinte: o uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 5. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Então, são duas situações em que o condutor pode utilizar o pisca-alerta. A primeira é em imobilizações ou situações de emergência, certo? Em uma estrada, se tiver, vamos dizer assim, um engarrafamento, pode utilizar. Parou por algum motivo, um acidente, alguma coisa nesse sentido, pode utilizar o pisca-alerta. A outra situação é quando a regulamentação da via assim o determinar. Se em uma via determina que você ligue o pisca-alerta em determinado trecho, você deve fazer isso, certo? Mas caso contrário, não. Certo? Então, estas são as duas possibilidades em que você pode utilizar o pisca-alerta. E não é
certo? O que tem aqui na alternativa. Então, a letra A é falsa, certo? Ele não vai acionar o pisca-alerta sob forte chuva, neblina ou cerração. Não é o que diz a lei. Letra B. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, já vimos isso em outras questões, terá preferência de passagem aquele que vier pela esquerda do condutor. Vamos ver se é isso mesmo? O artigo 29 diz que o trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 3. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Letra A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, pela rotatória. Letra C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Se você chegar a um cruzamento onde vários carros se encontrem ali naquele mesmo instante, você dará preferência ao condutor que vem à sua direita. A alternativa diz que a preferência será dada a quem vem pela esquerda do condutor. Então é falso também, letra B. Tranquilo? Letra C. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer pelas motocicletas, motonetas e ciclomotores quando o trânsito estiver congestionado. E aí? Essa aqui dava para resolver pela lógica, não é? Mas vamos ver o que diz a lei. O artigo 57 diz que os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Proibida sua circulação nas vias de trânsito rápido sobre calçadas das vias urbanas. Então, está falsa lá a nossa alternativa. Ele diz que é permitido aqui quando estiver congestionado, então é falso. Quero fazer aqui uma observação também para vocês. O inciso 5 do artigo 29 diz que o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então, se existir um congestionamento, um motociclo, uma motocicleta ou até mesmo um carro não pode circular pela calçada, certo? Vai ser permitida apenas para você entrar na sua garagem, sair ou entrar em um estacionamento ou sair, certo? Existindo congestionamento, você vai ter que aguardar. Não vai subir na calçada e ultrapassar todo mundo, até porque isso é um risco, não é? Então, a letra C, falsa. Letra D, o condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio do uso da luz alta, independentemente da iluminação existente na via. Vamos ver o que diz a lei. O artigo 40, como já falamos, traz a forma, né? O uso de luzes de veículo. Então ele diz que, inciso 1, o condutor
manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. À noite, ou mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Esta é a utilização do farol, da luz baixa, né? A utilização da luz baixa, ou farol baixo. Tudo bem? É à noite ou dentro de túneis, sob chuva, neblina ou cerração, seja à noite ou durante o dia. Tudo bem? No caso da luz alta, ele diz o seguinte, inciso 2. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Então, a luz alta poderá ser utilizada em vias não iluminadas, exceto quando você cruzar com outro veículo ou estiver seguindo outro veículo. Terá de utilizar então a luz baixa. Tudo bem? A nossa alternativa diz que deve-se utilizar a luz alta independentemente da iluminação existente na via. E não é independentemente, né? A luz alta será utilizada apenas se a via não existir iluminação, não dispor de iluminação, certo? Então é falsa também. E a letra E, que é a nossa resposta, claro, só sobrou ela. Vamos ver. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência, claro, e especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. Parece correto, não é? O artigo 44 diz exatamente o que está lá na letra E. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre ou a veículos que tenham o direito de preferência. Então a letra E está correta. É a nossa resposta aqui da questão 3, certo? Então essa questão aqui, ele pegou vários dispositivos da lei, copiou, colou, modificou algumas coisas para você identificar, né? Saber se você tinha decorado direitinho, colocou na questão e pediu aí a alternativa correta. Vamos lá, questão 4. Fundatec 2023, Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. A Lei 9.503 de 1997, em seu anexo, estabeleceu alguns conceitos e definições que auxiliam a compreender o Código de Trânsito Brasileiro. Acostamento é a parte da via diferenciada aqui tem um espaço, destinada à parada ou estacionamento de veículos e à circulação de pedestres e bicicletas quando. Então ele quer saber qual a alternativa preenche as lacunas, né? As 3 lacunas. Na verdade, quer saber também qual o conceito do que existe na lei, no anexo da lei, né, 9.503 de 97. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Então nós vamos ver isso, né, no anexo da lei do Código de Trânsito Brasileiro sobre o acostamento, né? Qual seria aí a definição de acostamento? Parte da via diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência
e a circulação de pedestres e bicicletas quando não houver local apropriado para esse fim. Então, a nossa resposta aqui é a letra C. Pista de rolamento, né, diferenciada da pista de rolamento, destinada a parada ou estacionamento de veículos. Em caso de emergência, né, que é aqui em caso de emergência, e a circulação de pedestres e bicicletas quando não houver local apropriado para esse fim. Letra C é o que preenche as lacunas. Então você teria que ter decorado aqui o conceito, né, de acostamento trazido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Então até o anexo eles cobraram, né? Trouxe aqui mais, assim, duas definições que eu acredito que seja interessante que vocês saibam, que é de agente de autoridade de trânsito e agente de trânsito. O agente de autoridade de trânsito é o agente de trânsito e policial rodoviário federal que atuam na fiscalização, no controle e na operação de trânsito e no patrulhamento, competentes para a lavratura do auto de infração e para os procedimentos dele decorrentes, incluídos o policial militar ou os agentes referidos no artigo 25A deste Código, quando designados pela autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, mediante convênio, na forma prevista neste Código. Então, agente da autoridade de trânsito, a grosso modo, é aquele que patrulha as vias, faz a fiscalização, a operação e o controle de trânsito, faz a lavratura do auto de infração, certo? Todos eles são agente da autoridade de trânsito. Mas é bom que vocês leiam todo o conceito, pode ser que ele cobre, tá certo? E é bom para vocês terem a noção também. O agente de trânsito é o servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidade exclusivos de trânsito ou rodoviário, com as atribuições de educação, operação e fiscalização de trânsito e transporte, no exercício regular do poder de polícia de trânsito para promover a segurança viária nos termos da Constituição Federal. Esse aqui seria o agente de trânsito. Tranquilo? Então, esses conceitos estão lá no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Deem uma lida. São inúmeras definições, dezenas de definições, mas é bom que vocês deem uma lida, certo? Nossa resposta da questão 4, letra C, né? Já marcamos aqui. Questão 5. O mesmo estilo. Um dispositivo de segurança é qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar, alertando-o sobre situações de perigo que possam e dos demais usuários da via ou danificar seriamente o veículo. Assinale a alternativa que preenche corretamente, respectivamente, as lacunas do trecho acima. Então ele quer saber se você gravou, né, a definição de dispositivo de segurança. Lá no anexo 1, ele traz a definição e diz que dispositivo de segurança, qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via, né, que estaria aqui, ó, proporcionar maior segurança ao usuário da via, certo? Maior segurança ao usuário da via, né?
Aqui também na letra E, maior segurança ao usuário da via. E aqui não. Então já dava para você eliminar aqui a letra a letra C e a letra D. Alertando sobre situações de perigo que possam. Então, alertando sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua integridade física e dos demais usuários da via. Que possam colocar em risco a sua integridade física e demais usuários da via. Certo? Então, aqui a resposta correta é a letra B. Mais uma vez, é uma questão aí, copia e cola. Não tem outro jeito, é ler a lei e resolver questões. Vamos lá. Questão 6. Da IDECAN, 2016, Guarda Civil Municipal da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, Minas Gerais. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, sobre os requisitos que o condutor deve preencher para ser candidato, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então ele quer saber quais são os requisitos que uma pessoa deve cumprir para tirar sua habilitação. E aqui ele traz 4 alternativas. Ser penalmente imputável, será que é um requisito? Saber ler e escrever. Ter concluído o ensino fundamental. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Vamos ver na lei que diz. O artigo 140 diz que os requisitos são ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir carteira de identidade ou equivalente. Então, são apenas esses 3 requisitos: ser penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir carteira de identidade ou equivalente. Os 3 ao mesmo tempo. Então, aqui, ser penalmente imputável, verdadeiro. Saber ler e escrever, verdadeiro. Ter concluído o ensino fundamental. Não tem aqui no artigo 140, né? Ter concluído o ensino fundamental, não faz parte, então não é um requisito. Falso. Possuir carteira de identidade ou equivalente. O inciso 3 diz exatamente isso. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Certo? Verdadeiro. Então, a sequência correta é verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, a letra B. Certo? A nossa resposta. Essa foi mais tranquila, não é? A questão 7 também da IDECAN 2016. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva constitui infração. Letra A. Não constitui infração. Letra B. Grave, com penalidade de multa. Letra C. Média, com penalidade de apreensão do veículo. Letra D. Leve, com retenção do veículo para regularização. Nós vamos ver isso lá no artigo 230. Que diz que conduzir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva constitui uma infração de natureza grave, com penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo para regularização.
Então, não constitui infração, é falso, né? Constitui infração grave com penalidade de multa, sim, verdadeiro. É a nossa resposta. Não é isso? Constitui infração média? Não. Com penalidade de apreensão do veículo? Também não. Constitui infração leve? Não. Vimos que é grave, com retenção do veículo para regularização. Essa aqui seria a medida administrativa, certo? Mas não é infração leve, é grave. Então a nossa resposta é a letra B. Tranquila essa, não é? Vamos lá, questão 8. Também da IDECAN 2016. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN constitui infração. Então, você, utilizando um veículo sem estar autorizado pelo CONTRAN, né, com volume e frequência que não são autorizados, constitui infração grave, média, gravíssima, leve. E aí? O artigo 228 vai dizer que usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Infração de natureza grave, com penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo para regularização. A alternativa correta aqui, então, é a letra A, né, com infração de natureza grave, com penalidade de multa. Né? Tá correto isso aqui. Então, aqui seria a nossa resposta. A letra B, infração média não é. A letra C também não é infração média. E a letra D também não é infração gravíssima. Aqui ainda na letra B, com penalidade de apreensão do veículo, também não. Na letra C, com retenção do veículo para a regularização, aqui seria uma medida administrativa, não é? Mas a natureza da infração não é média, é grave. Aqui, na letra D, da mesma forma, retenção do veículo para regularização seria a medida administrativa cabível, mas a infração não é gravíssima, é grave. Resposta letra A. Certo? Então vocês veem que eles cobram bastante saber a natureza da infração, certo? E no código ele traz aí inúmeras infrações de trânsito, certo? Com variados graus de infração, né? A natureza leve, média, grave, gravíssima, medidas administrativas, penalidades, não é? Algumas transgressões de trânsito traz apenas como penalidade, por exemplo, multa. Outras trazem multa e pode ser cumulado com outra penalidade, certo? Então a leitura, como já falei, é indispensável. Tudo bem? Vamos para a questão de número 9. IDECAN 2013, Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Considerando a distribuição de competências descritas no Código de Trânsito Brasileiro, é incorreto afirmar que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Então, ele quer saber a competência dos órgãos, né, e entidades executivas de trânsito no município. Né, qual a competência dos municípios em relação às normas de trânsito, o que é que ele faz, o que é que pode fazer, o que não pode, certo? Então a questão quer saber a alternativa incorreta. Então, nos municípios, em sua circunscrição, ele pode
implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. O município pode fazer isso. Lá, no artigo 24, diz o seguinte: compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Inciso 10. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias verdadeira letra A, né? Que seria, por exemplo, a Zona Azul, que já existe aí em quase todas as cidades de grande porte no Brasil, certo? Então é permitido, é competência, vamos dizer assim, do município. Letra B. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Parece verdadeiro, não é? É o que diz lá o inciso 1 do artigo 24. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições, de suas competências, né? Um município, por exemplo, ele não é competente para fiscalizar por exemplo, uma BR, certo? O município vai fiscalizar ali o trânsito diário ali, né? O trânsito, vamos dizer, nas ruas, nos logradouros públicos e tudo mais, certo? Estradas, BRs, rodovias, né? Já não é competência dos municípios, certo? Então, letra B também está correta. Letra C. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, dispositivos e equipamentos de controle viário. Lá no inciso 3 do artigo 24 diz exatamente isso: implantar, manter, operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário, câmeras, sinais de trânsito, placas e tudo mais, é de competência do município, ali dentro do município. Então, letra D também está correta. Aliás, letra C. Vamos lá para a letra D. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e ciclistas, ficando a cargo do IBAMA a regulamentação do trânsito de animais. Não. O inciso 2 diz o seguinte: competência do município em sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e de animais, e ainda mais promover o desenvolvimento temporário ou definitivo da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. A questão diz que fica a cargo do IBAMA a regulamentação do trânsito de animais. Não é de competência do município também. Então, é a nossa resposta. Letra D, falso, né? O município ele vai planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículo, de pedestre, de ciclistas e de animais, certo? No âmbito de sua circunscrição. O IBAMA aqui não tem competência para isso, né? Regular ou regulamentar o trânsito de animais. Não. Certo? Então, falso, letra D. Letra E. Executar a fiscalização de trânsito, atuar e ampliar as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código.
no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Aqui nós vamos ver que já esse ano, em 2023, houve uma modificação, certo? No inciso 6 do artigo 24, tudo bem? O inciso 6 atualmente diz o seguinte: executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, previstas no parágrafo 2º do artigo 22 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Antes da modificação, o inciso era exatamente este. Tudo bem? Mas ele foi modificado agora em 2023 e é bom que vocês deem uma lida, tudo bem? Para fixar melhor. Tranquilo? Vamos lá. Então, a nossa resposta aqui da questão 9 é a letra D. A alternativa incorreta, né? Questão 10. E a nossa última questão. IDECAN 2013, Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Pádua. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Entretanto, onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de. Então, nos locais onde não houver, né, sinalização limitando a velocidade ou dizendo qual a velocidade permitida, mínima ou máxima, qual será a velocidade? Vamos ver isso lá no artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. É o que diz também lá o comando da questão. O seu parágrafo primeiro diz que, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de, nas vias urbanas, 80 km por hora, nas vias de trânsito rápido, 60 km por hora nas vias arteriais, 40 km por hora nas vias coletoras e 30 km por hora nas vias locais. E é exatamente isso, né? Essa a nossa resposta. 30 km por hora nas vias locais. A resposta aqui, então, é a letra A. As outras alternativas. Letra B. 80 km por hora nas estradas. Não, né? 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Não são estradas. Vias de trânsito rápido. Letra C. 40 km por hora nas vias arteriais. Não, né? São 60 km por hora nas vias arteriais. Então, nas vias arteriais são 60 e não 40. Letra D. 60 km por hora nas vias coletoras.
Então, nas vias coletoras serão 40 quilômetros por hora e não 60, que são 40. E letra E, 100 quilômetros por hora nas vias de trânsito rápido. Nas vias de trânsito rápido não são 100 quilômetros, são 80 quilômetros, certo? Tudo bem? Então aqui nós terminamos, certo? A nossa aula. Trouxe mais algumas observações aqui, vocês deem uma lida. Eu vou disponibilizar esse material lá no grupo do Telegram, certo? Tanto o material da primeira aula, o da segunda e o da terceira, tudo bem para vocês. Se quiserem imprimir, se quiserem ler, responder várias vezes, fiquem à vontade, é totalmente gratuito. Tudo bem? Então, na próxima aula, daremos continuidade à legislação de trânsito, na resolução de questões baseada aí com foco, na verdade, no concurso da Guarda Civil Municipal do município de João Pessoa. Tranquilo? Boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!